Olá, começa agora mais uma edição do RVC News. O transporte de órgãos e pacientes vem sendo um dos destaques da Força Aérea Brasileira. Entre junho e julho, aviões da FAB atenderam quase 30 pacientes. Entre eles está Ana Júlia, de 9 anos. A casa decorada mostra que ela acabou de chegar. Depois de 4 meses internada, Ana Júlia voltou para casa. Há um mês, a menina de 9 anos recebeu um novo coração. Voltou a brincar e comer. E finalmente matou a saudade. Agora eu tô feliz que eu já posso brincar, né? Ana Júlia teve o coração comprometido por uma bactéria e desde março a família viveu com a angústia de esperar por um doador compatível. Por algum tempo, a mãe nutriu a esperança de que um medicamento pudesse reverter o quadro, mas a expectativa não foi correspondida. A filha só seria salva com um transplante. Fiquei muito abalada demais. E aí nós esperamos lá 2 meses, 3 meses quase, pro coração. Aí a gente teve a oferta de coração, né? Aí quando teve a oferta, a gente gritava, pulava de alegria. Parecia um sonho, parecia assim uma coisa de... Nossa, foi bom demais. O novo coração de Ana Júlia veio de Minas Gerais. Da cidade de Uberlândia, ele viajou até Brasília em um avião da Força Aérea Brasileira. A rapidez no transporte foi essencial para o procedimento dar certo. No caso do coração, o órgão deve ser transplantado em até 4 horas depois de retirado. Para garantir a realização de operações como essa, um decreto presidencial determinou que a Força Aérea mantenha um avião em solo para qualquer chamado de transporte de órgãos ou pacientes que aguardam transplantes no SUS. A medida também prevê que o Ministério da Saúde possa requisitar aviões adicionais à FAB em caso de necessidade. Com o decreto, de junho até a metade de julho, já foram realizadas 24 operações de transporte de 28 órgãos, como corações, fígado, pâncreas e pulmão, salvando a vida de pessoas como a menina Ana Júlia. Foi assinado esse decreto dia 6 de junho, quando foi dia 19 de junho, aparece o coraçãozinho dela. Então tudo sim foi lindo. O Bolsa Família tem reajuste de 12,5%. Isso significa que o valor médio do benefício vai passar agora de R$ 162 para R$ 182. Dona Francisca veio do Ceará para Formosa, em Goiás, aos 15 anos de idade. Desde então, trabalha como diarista para sustentar a família. Mas a renda dela e a do marido não são suficientes para cuidar de tanta gente. É com a ajuda do Bolsa Família que Francisca consegue alimentar os 9 filhos. Inscrita no programa há mais de 10 anos, a família da diarista é uma das que vai receber um aumento de 12,5% no benefício. A medida vale para pessoas em condições de pobreza e extrema pobreza cadastradas no programa. O reajuste do Bolsa Família já começa a ser pago aos beneficiários na folha deste mês. Com o aumento, a família de Dona Francisca passa a receber cerca de R$ 140 a mais. Uma ajuda e tanto, onde cada centavo faz a diferença. Uma ajuda muito, porque sem esse Bolsa Família, não sei, a gente ia passar mais dificuldade, porque às vezes um pacote de arroz aqui em casa dá para 3 dias, né? E aí, quando eu recebo, eu compro mais, eu compro 10 pacotes de arroz, eu compro mais do que dá para comprar, né? O Bolsa Família não era reajustado há 2 anos. O índice é superior aos 9% anunciados na gestão anterior e está acima da inflação dos últimos 12 meses. Com o aumento, o valor médio do benefício sai de R$ 162 para R$ 182. Também teve mudanças na linha da pobreza e extrema pobreza. Antes, as famílias consideradas extremamente pobres eram aquelas com renda mensal de até R$ 77 por pessoa. Agora, o valor é de até R$ 85. Já a linha da pobreza passou de R$ 154 para R$ 170 mensais. Com isso, o número de pessoas que passam a receber o auxílio cresceu de 13,8 milhões para 13,9 milhões. Já o orçamento mensal do programa passa de 2,23 bilhões para 2,5 bilhões. De acordo com o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, o reajuste ajuda os beneficiários a recuperarem o poder de compra, que caiu por causa da inflação. O que nós estamos fazendo é dar um aumento para recuperar
esse poder aquisitivo, melhorar de novo o poder das pessoas botarem comida na mesa em casa, né? Que é a linha divisória do que é miséria, pobreza extrema ou o que é pobreza, né? O ministro destacou ainda que os benefícios do Bolsa Família devem ser temporários. Para isso, o governo trabalha com programas de inclusão para que essas famílias tenham outras possibilidades de renda. Uma das ações é intensificar os cuidados com a criança logo nos primeiros anos de vida. Uma criança bem cuidada nesse período, bem estimulada, ela vai ter uma escolaridade maior, ela vai ter uma renda maior que a dos seus pais e vai ajudar a família a sair da pobreza. Famílias com filhos diagnosticados com microcefalia terão prioridade no programa Minha Casa Minha Vida. A medida foi anunciada pelo presidente em exercício, Michel Temer, e pelo ministro das Cidades, Bruno Araújo. Ajudar a garantir o bem-estar de pessoas afetadas por uma má formação do cérebro que compromete a qualidade de vida. A determinação do governo federal é para que famílias com pessoas com microcefalia sejam dispensadas de sorteio e tenham prioridade para acesso a uma moradia do programa Minha Casa Minha Vida, na faixa 1 do programa, que atende famílias com renda bruta de até R$ 1.800 por mês. Atendendo a orientação do presidente da República, nesse momento em que o país, e de modo especial a região nordeste do Brasil, sofre com a Zika um surto epidemiológico de microcefalia, que o Ministério das Cidades, dentro das prioridades de atendimentos da população brasileira de acesso a esse programa na faixa 1, passa a estabelecer, dentro das prioridades já existentes, a prioridade máxima às famílias que tenham tido filhos portadores da microcefalia. Segundo o ministro das Cidades, as famílias que precisarem serão atendidas, já que há 200 mil residências do programa já construídas, ainda não entregues, que poderão contemplar essas famílias. Como obviamente nós não temos um empreendimento Minha Casa Minha Vida, e cada uma das unidades, das mais de 5 mil unidades municipais da federação, nós vamos também priorizar que, mesmo para que haja uma proximidade geográfica, essa família seja dada também a ela a opção de poder receber uma unidade, mesmo que não seja naquele município que ela não vive. Temos 200 mil unidades que ainda não foram entregues, que ainda não têm os seus destinatários, e esse número de 200 mil é um número hoje apto para atender esse conjunto de famílias. Segundo o último balanço do Ministério da Saúde, são 1.687 casos confirmados de microcefalia no país. As moradias destinadas a essas famílias vão estar adaptadas para necessidades especiais. O presidente em exercício destacou a importância da medida ao afirmar que o número de famílias que têm integrantes com microcefalia é preocupante. Michel Temer lembrou que boa parte delas faz parte do programa Bolsa Família e diz que é importante atender de forma preferencial essas pessoas. É um detalhe importantíssimo, você privilegiar aquelas mães, aquelas famílias que têm filhos portadores da microencefalia. E é um plano não só para o presente, onde o número já foi expressado pelo ministro Bruno Araújo, mas também para o futuro. Necessariamente atentos às questões sociais, temos que, digamos assim, destacar aquelas mães, aquelas famílias que, lamentavelmente, possam ter filhos nessas condições. E você vai ver daqui a pouco no RVC News. Mulheres conseguem mais emprego nas micro e pequenas empresas e o aeroporto de Curitiba está entre os melhores avaliados do país. Não saia daí, o RVC News volta já.
E estamos de volta com esta edição do RVC News. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, mostra que as micro e pequenas empresas contratam mais mulheres do que as grandes empresas. Só para você ter uma ideia, olha só, em 2015, o número de contratações das micro e pequenas empresas foi 52% a mais. Júlia é chefe da família. Ela estava há quase 2 meses sem trabalhar quando soube de uma vaga nesta loja de bolos. Fez uma entrevista e no dia seguinte já estava empregada. Eu tenho meu filho, eu tenho as minhas contas, eu me viro sozinha, cuido dele só. Então eu preciso trabalhar. A atendente gosta do que faz e sempre trabalhou diretamente com o público. Júlia acredita que as mulheres têm mais facilidade com o serviço. Eu acho que a mulher ela tem esse lado interativo. A mulher ela consegue se sobressair em várias situações. Acho que até é o nosso instinto, né? A nossa natureza, tanto de proteger, quanto de querer agradar, quanto passar simpatia para as pessoas. Eu acho que a gente manda muito bem nessa área aí do atendimento. E na loja onde ela trabalha, a Júlia não é a única funcionária. Dos 5 trabalhadores daqui, 4 são mulheres. Os clientes aprovam o atendimento. A Luciana vem sempre. Luciana, como é que você é atendida pelas meninas aqui? Olha, já comentei até com o chefe delas. É um dos melhores atendimentos que eu já vi. E elas, assim, estão de parabéns, o tempo inteiro sorridentes, o tempo inteiro muito solícitas, sabe direitinho todos os produtos. É sempre muito bom vir aqui e ser atendida por elas. E dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, mostra que as micro e pequenas empresas do país contrataram em 2015 52% a mais de mulheres do que as grandes empresas. Tiago, dono da loja em que Júlia trabalha, diz que sempre priorizou a contratação delas. A mulher é muito mais atenciosa, ela bota muito mais carinho no que ela está fazendo. E isso, quando você está na parte de frente, no atendimento aos clientes, é outra coisa. Quase 7 milhões de mulheres tiveram a carteira assinada no país no ano passado. Desse total, mais de 4 milhões foram admitidas pelas empresas de pequeno porte. O que nós temos assistido é um crescimento constante da presença da mulher no mercado de trabalho de micro e pequena empresa. Na micro e pequena empresa, o tratamento é muito mais pessoal, não é aquele tratamento informal das grandes e médias organizações. Os setores de serviços e agropecuária foram os principais responsáveis pela contratação de mulheres nas micro e pequenas empresas. Dayana acabou de abrir uma delas e no negócio inovador aposta nas trabalhadoras para conquistar o público. Nós oferecemos serviços de design de sobrancelha rena, esmalteria, pedicure e manicure. A princípio eu priorizei sim a mulher porque é tradicional a mulher trabalhar mais com beleza, né? Não que eu retire completamente a questão masculina do cenário, mas a mulher, para esse momento, ela foi a mais indicada, a escolha mais indicada. Uma pesquisa do Ministério dos Transportes revela que os 15 aeroportos mais movimentados do país alcançaram 86% de aprovação dos passageiros entre os meses de abril, maio e junho deste ano. Nos critérios estão análise de limpeza, tempo de espera, internet e até acesso a tomadas. O aeroporto Afonso Pena, que fica em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba, foi o mais bem avaliado. Depois vieram o Santos Dumont, do Rio de Janeiro, e Guarulhos, em São Paulo. Uma boa viagem de avião envolve muitas coisas que podem dar certo ou dar errado. Fila, limpeza, o humor dos passageiros e dos funcionários, comer bem na hora de esperar o voo. Eu gosto muito de comer, não gosto de ficar com fome. Então, assim, sempre quando penso em ir para outro lugar distante, sempre penso em ter uma comida reserva. Uma pesquisa divulgada pelo Ministério dos Transportes mostra que os 15 aeroportos mais movimentados do Brasil têm 86% de aprovação. Para chegar a essa conclusão, o estudo levou em conta esses e muitos outros itens. Com a tecnologia de hoje em dia, muita gente prefere esperar o voo mexendo no telefone. Mas para isso não pode faltar nem internet, nem tomada. Tem coisa pior do que ficar sem bateria? Pois é, aqui no aeroporto de Brasília, 2 dos itens que mais melhoraram na avaliação do consumidor foram acesso às tomadas e a rede Wi-Fi. Antes a gente ficava sem bateria, né?
e não tinha onde carregar. Agora está bem bacana, a gente encontrou uma tomada aí. Geralmente a gente não esquece o carregador, a gente vê que, né, tem tomada, tudo, e pra mim tá ótimo. O Aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba, foi avaliado como o melhor do país. Logo depois vem Santos Dumont, no Rio, e Guarulhos, em São Paulo. A aprovação do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, caiu. Mas, segundo o diretor de gestão aeroportuária, isso aconteceu porque as obras costumam piorar a opinião dos passageiros. Aconteceu a mesma coisa em Guarulhos. Quando Guarulhos entregou as obras, a partir de um tempo depois, as pessoas começaram a perceber e avaliar melhor o aeroporto, e a gente tem certeza que isso vai acontecer com o Galeão também. Os aeroportos avaliados recebem 80% dos passageiros que circulam pelo país e vão ser os mais usados durante as Olimpíadas. A aviação civil brasileira, os aeroportos brasileiros estão preparados para receber, né, turistas brasileiros, turistas estrangeiros, e ao exemplo dos outros eventos que a gente já teve, né, como Copa do Mundo, Rio+20, Copa das Confederações, que foram preparatórios e deram ao Ministério do Transporte, à Secretaria de Aviação Civil, expertise para grandes eventos. Para a Olimpíada, nós estamos absolutamente preparados. E o refrigerante já ocupa o 6º lugar entre os 20 alimentos mais consumidos pelos jovens entre 12 e 17 anos. O problema é que o índice de sobrepeso nessa faixa etária chega a 17%. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde. Na casa da Camila, o que não falta é alimento saudável. Durante o almoço, saladas e frutas compõem a mesa. Para beber, nada de refrigerante. A estudante sabe que o que mata a sede é a água. Eu não gosto mesmo de beber. Eu acho que é mais por causa do gás e porque é muito doce. E aí a gente junta o útil ao agradável, né? A adolescente teve a quem puxar. A mãe de Camila está sempre de olho na alimentação da filha e nos produtos que coloca dentro de casa. Dentro da nossa família mesmo, tem muitos casos de diabetes, colesterol, pressão alta. Então, não queria que os meus filhos tivessem os mesmos problemas que a gente vê na família. Então, desde que eles nasceram, procurei sempre oferecer alimentos sem açúcar, leite sem açúcar, saladinhas. O hábito alimentar ele vem da família. Então, se você evita de comprar refrigerante, essas comidas industrializadas para casa, você vai estar ensinando o seu filho a ter um hábito alimentar saudável. Mas não é todo adolescente que procura se cuidar. O refrigerante já ocupa o 6º lugar entre os 20 produtos mais consumidos pelos jovens. Ele está à frente das hortaliças e as frutas nem aparecem na lista. Além disso, mais de 56% deles fazem refeições em frente à TV. E o consumo de vitamina E e o cálcio está abaixo do necessário entre todos os jovens. O índice de sobrepeso nos meninos e meninas desta faixa etária já chega a 17,1% em todo o país. O levantamento também mostrou um excesso no consumo de produtos industrializados entre os adultos. Pensando na saúde da população, o Ministério da Saúde quer melhorar a qualidade dos alimentos oferecidos. A partir de agora, todas as unidades ligadas ao Ministério da Saúde em todo o país deverão seguir o protocolo de alimentação saudável, como a sede aqui em Brasília. Fica proibida a venda de alimentos industrializados com excesso de açúcar ou sódio. De acordo com o ministro Ricardo Barros, a ideia é estender a proposta também para as escolas. A portaria que assinamos determina que toda alimentação patrocinada com recursos do Ministério ou em instalações do Ministério siga o protocolo de alimentação saudável. É um exemplo que estamos dando para que tenha adesão de outras áreas de governo e eu espero de todas as áreas de governo também, das escolas particulares e de restaurantes, porque é preciso reduzir sal e açúcar na alimentação para que as pessoas possam ter vida mais saudável. E essa edição do RVC News termina aqui. Acesse sempre o nosso site redervc.com.br.